Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos os alunos. Boa tarde ao nosso diretor, reverendo Ageu. Boa tarde ao reverendo Augustus, nosso prezado irmão. Seja muito bem-vindo nessa tarde conosco. Boa tarde também aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Uma alegria receber a todos. E nós agradecemos a presença de todos vocês, aqueles que depois da palestra quiserem deixar suas perguntas, poderão fazê-lo através do chat do YouTube e os alunos aqui pelo Zoom, ok? Reverendo Augusto, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme para o nosso seminário recebê-lo nessa tarde. Damos graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelos dons e talentos que o Senhor tem lhe dado nesses muitos anos servindo a igreja, como pastor, como mestre, como professor, atualmente como vice-presidente do Supremo Concílio da nossa igreja também, e também pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana do Recife. Então, para nós é uma grande honra, é um grande privilégio. O Senhor tem sido para nós uma grande bênção, um norte, uma referência, como um pregador, como um expositor da palavra de Deus. E nós agradecemos o Senhor ter aceito o nosso convite para nos falar sobre a pregação expositiva, mais propriamente do texto até o sermão, né? Como é que a gente faz essa caminhada do texto bíblico até o momento da exposição. Então, a palavra está com o senhor, fique à vontade para usar o tempo que o senhor desejar. Obrigado. Tá certo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar com vocês e também para falar sobre esse tema, que é um tema que é muito querido ao meu coração. Quero aproveitar e saudar o reverendo Ageu, colega de lutas e com quem nós temos uma longa história, e agradecer aqui a oportunidade também. Eu creio que a pregação expositiva, ela não é exatamente um método, mas ela é mais uma abordagem que nós temos para com a revelação escrita de Deus. E que você vai encontrar muitas pessoas que pregam expositivamente, mas elas não seguem exatamente o mesmo caminho. O alvo é sempre expor o ensino da palavra de Deus, trazer de maneira clara aquilo que está sendo ensinado e aplicar aquilo ao coração das pessoas que Deus nos confiou sob os nossos cuidados, como pregadores, pastores, obreiros, enfim. Então, não creio que haja um único método de fazer pregação expositiva. Então, o que eu vou fazer aqui é falar de como eu faço, a minha própria experiência, sem com isso querer dizer que ela é melhor do que a experiência ou o método de alguém. Mas, como eu disse, existem vários caminhos para você trazer o texto à tona. Se eu posso citar um exemplo aqui, você pega os sermões de Spurgeon, Carlos Spurgeon, de acordo com alguns padrões, Spurgeon não seria exatamente um pregador expositivo. Às vezes ele pega um versículo e ele extrai uma série de verdades de lá. Ele parece mais um pregador textual, mas ele está expondo o significado ali daquele texto, o significado daquela passagem, fazendo uma aplicação para os corações, embora, como eu disse, né, tem gente que não diria que Spurgeon é exatamente um pregador expositivo. Então, como eu falei, eu vou falar mais da minha própria experiência e da maneira como eu faço. E tem mais um detalhe, eu queria me concentrar, para não ter que tratar de tantos gêneros literários distintos que nós temos na Bíblia, eu vou tratar daquele que é mais pregado, que são as epístolas. Sem dúvida, a grande maioria dos pregadores dentro da linha reformada, eles vão mais para as epístolas. Então, eu vou me concentrar ali. Bom, o que é que nós cremos a respeito das epístolas canônicas? Nós cremos que elas foram inspiradas por Deus, que elas são infalíveis, que elas são inerrantes e que elas são, por isso, atuais e relevantes para nós. E a mensagem delas é clara o suficiente para permitir não somente que nós compreendamos e expliquemos, mas para que também, através dessa mensagem, as pessoas compreendam o Evangelho e sejam salvos. A mensagem central das epístolas está disponível a todos.
porque os autores escreveram para serem entendidos e não para encobrir a verdade, como alguns pais da igreja, como Orígenes, disseram há muito tempo atrás. Portanto, a descoberta do sentido da mensagem, o sentido do autor e o significado salvador das epístolas não vai depender necessariamente da erudição ou das ciências auxiliares, como arqueologia, história, filosofia, manuscritologia, muito embora essas ciências elas dão ao pregador mais material para que ele possa melhor entender o sentido e assim passá-lo ao povo de Deus. E a comunhão com Deus, indispensável para nos dar uma disposição mental apropriada para essa labuta, que é uma labuta teológica e é uma labuta, sem dúvida, espiritual. Preparar sermões, estudar o texto, colocá-lo numa forma homilética e entregar esse texto a uma audiência é algo profundamente espiritual. E vai depender, em grande parte, do nosso estado em relação a Deus, de uma disposição mental apropriada, de uma sensibilidade espiritual que nos permite fazer o nosso trabalho de uma maneira que glorifica a Deus. Deixe-me, então, traçar aqui alguns pontos sobre como nós devemos partir do texto das epístolas até chegar à entrega da mensagem delas. A primeira coisa que eu faço quando estou diante de um texto das epístolas que eu vou pregar é procurar entender o sentido original, a pretensão do autor, seja ele quem for, Paulo, Pedro, Tiago. Quando eles escreveram, eles tinham um objetivo em mente. E, claro, eles não escreveram por escrever, eles queriam alcançar algum propósito. Ou eles estavam combatendo uma heresia, ou estavam corrigindo algum problema em alguma igreja, ou estavam respondendo alguma indagação, ou eles tinham algum propósito evangelístico dentro ou naquilo que eles escreveram. Então, essa é a primeira coisa que eu me preocupo. Eu quero saber qual é a intenção do autor, o que é que ele está fazendo. E, para ter a resposta, nós temos alguns pontos que devem ser considerados. Primeiro, as questões de autoria. Quem exatamente escreveu aquela passagem? Né? Quem é o autor? Faz diferença, por exemplo, se as cartas pastorais foram escritas realmente pelo apóstolo Paulo, como nós dizemos, todas as 3 pastorais são de autoria dele, ou se elas foram escritas por um paulinista no século II, um imitador de Paulo, como diz o método histórico crítico e a teologia liberal. Faz toda a diferença, sim. Portanto, a gente deve se debruçar, eu procuro me debruçar primeiro sobre as questões de autoria e me assegurar realmente de que eu estou, de quem nós estamos falando aqui. Embora, é claro, o anonimato ele não seja fatal para a compreensão. Por exemplo, o caso da carta aos Hebreus, que nós não temos muita convicção de quem escreveu. É claro que o candidato que mais se destaca é o apóstolo Paulo, embora ninguém possa afirmar com muita segurança, não possa dizer com muita segurança. Mas, embora questões de autoria sejam importantes para a determinação do autor da carta, quem foi, quem ele era, quais os seus motivos, isso aí, entretanto, não é decisivo para a determinação, porque, às vezes, essas perguntas, a resposta vai depender de algum conhecimento da história da época, conhecimento da patrística, e, portanto, como eu disse, essas ciências auxiliares não são determinativas, embora elas ajudem, não é? Se a gente vai descobrir quem é o autor e quem ele era e por que ele escreveu, a princípio, o cânon deveria ser suficiente, embora informações de fora possam nos ajudar. Uma outra coisa que eu também procuro ter em mente quando estou trabalhando o texto, uma vez definidas as questões de autoria, é a quem essa carta foi escrita, a quem a epístola foi destinada. Quem eram os primeiros leitores daquilo? E como é que eles entenderiam o que foi escrito? Eu acho essa uma regra fundamental. Os autores bíblicos, eles escreveram com o objetivo de serem entendidos. Eles queriam que aquelas pessoas a quem a sua carta foi destinada
compreendessem muito bem o que é que ele estava dizendo, o que é que eles estavam escrevendo, porque eles estão corrigindo, eles estão orientando, eles estão exortando, estão consolando, eles estão instruindo. Então, é óbvio que eles vão escrever de uma forma que os seus leitores pudessem compreender. E a pergunta, então, que eu geralmente faço é, eu procuro me sentar no lugar da audiência primeira da carta e me perguntar de que maneira um corinto convertido, que morava naquela cidade no século I, por volta aí do final da década de 50, início da década de 60, como é que ele teria entendido aquelas coisas que Paulo escreveu na sua primeira carta? E que outros grupos também tinham relação com os recipientes originais? Isso é muito importante. Pensa, por exemplo, a carta aos Gálatas. Eu sei que foi o apóstolo Paulo que escreveu, eu sei que foi escrita aos crentes da região da Galácia, seria bom até a gente procurar definir, não é, a que grupo da Galácia especificamente foi dirigido, se é que é possível, mas a compreensão da carta depende de um outro grupo que está associado à Igreja da Galácia, que são os judaizantes, que era um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, boa parte deles era de origem farisaica, e que insistia na necessidade de que os gentios se circuncidassem para que pudessem ser salvos. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, esse grupo está no pano de fundo. Então, entender quem era esse grupo, quais eram as pretensões dele, o que é que eles estavam ensinando e que influência eles estavam tendo na Igreja da Galácia, isso é muito importante para nós determinarmos o sentido do que é que Paulo está escrevendo, né? Qual o propósito de Paulo. Ou a mesma coisa, quando a gente vai pregar na segunda carta, nós precisamos definir quem eram os falsos apóstolos a que Paulo se refere várias vezes na sua segunda carta, particularmente a partir do capítulo 11, porque a pretensão deles, a reivindicação deles e a doutrina deles vai ser determinante para nós entendermos o que é que Paulo está combatendo e o porquê é que ele disse uma série de coisas aos coríntios na sua segunda carta. Então, esse grupo de falsos apóstolos, ele está no pano de fundo e influencia diretamente a nossa compreensão da segunda carta que Paulo está escrevendo aos coríntios. Então, o que é que eu faço? Eu trato primeiro dessas questões de autoria, depois eu vou ver a questão dos recipientes. Quem era a audiência? O quanto ela estava influenciada por outros grupos? E também uma pergunta que eu sempre me faço é que conhecimento esses primeiros leitores tinham de outras literaturas? Por exemplo, se eu pudesse determinar com segurança que os leitores de Tiago conheciam o que Paulo escreveu sobre a justificação pela fé, isso me ajudaria bastante a entender o capítulo 2 de Tiago, onde Tiago diz que o homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. Então, será que Tiago escreveu isso porque os seus leitores estavam interpretando equivocadamente o que Paulo disse a respeito da justificação e pensavam que para serem salvos bastaria uma fé teórica na ressurreição de Cristo ou na morte de Cristo, descurando com isso da prática de boas obras e de uma mudança de vida? Que conhecimento a primeira audiência de Tiago tinha do restante da literatura? E aí eu vou ter que trabalhar a questão da cronologia do Novo Testamento, a data e a sequência, se possível, em que os escritos foram produzidos. Geralmente se entende que a carta de Tiago foi uma das primeiras cartas, e Romanos e Gálatas, elas vêm na sequência, um pouco depois, mas nem por isso quer dizer que a doutrina da justificação pela fé era desconhecida da audiência de Tiago. Com certeza eles conheciam, porque isso era pregado também pelos demais apóstolos, mas se eles tinham conhecimento de alguma outra literatura, isso é muito importante. E também, a pergunta que sempre é importante ter em mente é o quanto a audiência das epístolas
estava familiarizada com o Antigo Testamento. Porque há muitos argumentos nas epístolas que dependem de um conhecimento prévio do Antigo Testamento. Na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo faz uma série de citações do Antigo Testamento compreensível, porque havia uma grande comunidade de judeus na igreja de Roma, talvez a maior parte, e havia uma grande contingência, um grande contingente, perdão, de judeus morando em Roma. Então, seria natural que Paulo citasse muitas partes do Antigo Testamento, que era terreno comum, todo mundo cria no Antigo Testamento. Mas na carta aos Gálatas, os Gálatas eram gentios. Entretanto, toda a argumentação de Paulo é baseada em citações do Antigo Testamento, especialmente ele explora a vida de Abraão. Então, quanto conhecimento do Antigo Testamento esses gentios tinham? E o quanto eles entenderiam exatamente aquilo que Paulo falou. E aí também vem uma outra questão. Que Antigo Testamento eles tinham conhecimento? Eles conheciam as escrituras hebraicas? Dificilmente, não é? Estou pensando aqui na carta aos Gálatas. Provavelmente o conhecimento que eles tinham era através da Septuaginta, que era a tradução grega da Bíblia hebraica. Isso pode explicar porque é que Paulo, quando cita o Antigo Testamento na carta aos Gálatas e em outras cartas cuja audiência é mais de gentios, e porque o autor de Hebreus cita tanto a Septuaginta, é que o conhecimento que a audiência tinha do Antigo Testamento era baseada na tradução dos 70, que já era popular, estava espalhada pelas comunidades judaico-cristãs daquela época. Então, essas questões aqui nos ajudam a entender a intenção do autor ou o propósito que ele tinha em mente e nos ajuda na hora de fazermos a pesquisa para tentar recuperar o sentido original daquilo que ele escreveu. E aqui, ainda dentro desse meu primeiro ponto, né, que o que eu faço é procurar primeiro entender bem qual o sentido original daquilo que foi escrito, aqui eu entro agora nos motivos que levaram o autor a escrever sua carta. Por que que Tiago escreveu sua carta? Por que o autor de Hebreus escreveu o que ele escreveu? Qual o motivo por detrás da primeira carta de Pedro e das 3 cartas de João, cada uma delas em particular? Então, essa é a questão, eu creio que mais importante. E como é que a gente descobre isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha o texto? Primeiro, ele está respondendo a algumas perguntas. Existem indícios no texto ou na carta de que ele está reagindo a algumas questões específicas. E no caso, por exemplo, da primeira carta aos Coríntios, a resposta é fácil, porque no capítulo 7, o apóstolo Paulo já começa dizendo quanto ao que vocês me escreveram, e aí ele começa a dar uma série de respostas. Então, isso aí é muito fácil. Você sabe que Paulo está respondendo perguntas dos coríntios, na primeira aos coríntios. E aí, quando você sabe disso, você vai entender as respostas de Paulo à luz da situação da igreja de Corinto. Então, primeiro aos Coríntios, a partir do capítulo 7, aliás, no capítulo 7, Paulo responde uma série de perguntas a respeito de ficar casado, ficar solteiro, a divórcio, novo casamento, e as respostas de Paulo só fazem sentido se você entender o ambiente da igreja de Corinto e o que é que originou as perguntas que ele fez. Era um ambiente dominado pelo neoplatonismo, separação de matéria e espírito, era um momento de grande perseguição, o ambiente da cidade de Corinto era extremamente corrompido e imoral, e quando você recupera esse ambiente, então você entende o porquê Paulo está respondendo às perguntas da maneira como ele está fazendo. Quando você se debruça sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você percebe que Paulo está tratando de questões levantadas pela igreja de Tessalônica que foram trazidas a ele por Timóteo. Então, descobrir isso, né, o que é que originou a carta, né, o que é que levou a que situações históricas o autor está reagindo, então isso é determinante para que nós descubramos o sentido daquilo que ele escreveu. Como eu disse, no caso da igreja da Galácia, da carta aos Gálatas,
o pano de fundo, aquela situação histórica que era a invasão, a penetração de judaizantes na Igreja das Galácias, espalhando a doutrina da necessidade da circuncisão e da guarda da lei de Moisés para a salvação. Sem ter isso em mente, nós não podemos compreender a argumentação do apóstolo Paulo e nem por que ele escreveu. A carta aos Colossenses, por exemplo, ela foi motivada pelo surgimento de uma heresia ali naquela região, bem localizada ali, que era um sincretismo de judaísmo, cristianismo, gnosticismo, práticas ascéticas, misticismo, culto aos anjos, o dualismo grego, era uma salada de frutas, né, por assim dizer, aquela que ficou conhecida como a heresia de Colossos. Mas sem que a gente recupere isso, a gente não vai entender direito por que é que Paulo enfatiza na carta aos Colossenses a suficiência de Cristo, que é o tema central dessa carta tão abençoada. As perseguições do primeiro século estão por detrás da primeira carta de Pedro. É evidente pela carta que ele procura instruir, consolar e orientar os cristãos em meio a um momento de perseguição. Ainda não era a perseguição do Império Romano, mas era uma perseguição feita pelos gentios e também pelos judeus. O pano de fundo do livro de Atos, ele também nos ajuda bastante para entender, especialmente as cartas paulinas. Então, é sempre bom, quando você vai pregar numa das cartas de Paulo, que você vá para o livro de Atos, para tentar ver se você consegue recuperar o pano de fundo ali. As perseguições dos judeus contra Paulo, em Atos, vai explicar por que ele responde questões judaicas, lá na carta que ele escreve aos romanos. Você também pode consultar outras fontes, como eu disse já, não é? Flávio Josefo, por exemplo, é um judeu que que viveu durante o período do cerco e derrubada de Jerusalém, e depois ele foi abrigado pelo imperador Tito Vespasiano, que lhe deu uma pensão, e ele morou em Roma, onde ele escreveu 2 livros bem conhecidos, Guerras Judaicas e tem outro que agora me foge, agora me escapa na memória, né? A questão da idade. E ele descreve o ambiente do primeiro século, ele descreve muito bem como é que funcionava o judaísmo, e isso tudo pode nos ajudar também como uma fonte, Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus, me lembrei agora. E pode ajudar muito bem a gente a recuperar um ambiente daquela época. A gente pode consultar autores gregos, como Suetônio, que escreveu uma carta ao imperador, onde ele descreve como eram os cristãos do primeiro século. Enfim, né, existe uma série de outras fontes que a gente pode usar para tentar descobrir que motivos levaram o autor a escrever aquela carta e que situação histórica ele está abordando. Isso pode parecer muito trabalho, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu não gasto muito tempo com isso, porque eu já prego há 40 anos, 40 anos fazendo pregação expositiva, fui professor de grego, de Novo Testamento, de exegese, então eu tenho uma bagagem acumulada. Mas para vocês que estão começando, é preciso ralar mesmo, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que pesquisar, e esse conhecimento ele vai lhe servir para o resto da vida, para o resto do seu ministério, e em que você vai se valer dele para estabelecer o contexto em que uma determinada passagem que você vai pregar precisa ser analisada, tá certo? Parece muito trabalho, de fato é, mas é uma coisa que você vai ganhando com os anos, né? Então aproveita o tempo do seminário aí, todas essas disciplinas relacionadas com exegese, Novo Testamento, Antigo Testamento, porque isso tudo vai, sem dúvida, servir para você para o resto da sua vida como pregador. Em seguida, eu me preocupo com o ponto central da epístola, se houver. Em alguns casos, cartas como a primeira carta aos Coríntios, elas são uma coleção de respostas do apóstolo Paulo a diferentes assuntos da igreja de Corinto. E é difícil você encontrar um tema central, né? Primeiro aos Coríntios desafia aí a criatividade dos intérpretes com relação ao que seria o seu Mitte, né? O nome que a gente dá para o centro, palavra alemã, que significa centro. Mas o Mitte da maioria das cartas é perceptível.
Romanos e Gálatas, pouca dúvida resta de que o centro, ou o tema central dessas duas cartas, é a doutrina da justificação pela fé, sem as obras da lei. Eu já mencionei que o ponto central da carta aos Colossenses é a suficiência de Cristo. A segunda e a terceira cartas de João, elas lidam com pregadores itinerantes e como discernir se o ensino deles é falso ou verdadeiro. Já a carta de Judas, ela está enfrentando claramente libertinos. A primeira de Pedro mostra como encarar o sofrimento que as pessoas passam por Cristo, e a primeira de João apresenta testes do que seria o verdadeiro cristianismo. A carta aos Hebreus, o tema é inquestionável, fala da superioridade do cristianismo sobre o judaísmo para uma comunidade de judeus que haviam se tornado cristãos e que estavam correndo o risco agora de abandonar a sua fé. Então, saber isso, saber estas coisas, toda essa parte introdutória, ela nos ajuda a estabelecer o quadro maior dentro do qual nós podemos pregar nas perícopes, naquelas partes, passagens que a gente escolhe como tema ou como objeto do nosso sermão. Muito bem. Agora, uma vez feito o trabalho, né, uma vez que nós já tenhamos nosso texto definido, e aqui eu vou só dar uma palavrinha a respeito da escolha do texto, né? Isso vai depender muito até da sua situação. Se você é um obreiro que está numa igreja, você é pastor de uma igreja, ou um seminarista que está servindo numa igreja, e você todo domingo tem que pregar, então eu sugiro que você faça uma sequência, que você pregue sequencialmente nas Escrituras. Escolha, pode alterar entre livros do Antigo Testamento ou do Novo, se quiser pode seguir a sequência toda do Novo Testamento ou do Antigo, sugiro uma alteração, né, alternação, perdão, em que você vai ter o desafio de pregar aquele livro e tudo que está no livro. Mas a vantagem é que você já sabe o que é que você vai pregar no próximo domingo. E pregar sequencialmente lhe dá a vantagem da parte introdutória daquela carta, que já vai servir para a sequência toda, já vai dar a você uma visão geral do que é que você vai pregar. E isso ajuda também os membros da sua igreja a entender como é que você pode ler e interpretar a Bíblia. Você estabelece um modelo para eles. Ou então você pode escolher um texto baseado na necessidade imediata da igreja. Sua igreja está passando por um momento de crise, muita gente doente com essa pandemia, casos de luto, casos de morte, ou então problemas financeiros, muita gente passando por grandes angústias nessa área econômica. E aí você escolhe um texto de maneira mais pastoral. Ou então você pode seguir os eventos do calendário litúrgico, dia de Pentecostes, período da Páscoa, Ascensão de Cristo, Corpus Christi, né? meio que católico, né? Mas algumas pessoas seguem esse calendário litúrgico para fazer a pregação. Como eu disse, eu prefiro falar sequencialmente, porque sempre a aplicação vai abençoar alguém na igreja e o Espírito Santo vai usar a aplicação da palavra para trazer conforto para o seu povo. Muito bem. Mas uma vez definido o texto dentro da epístola, agora nós vamos tentar descobrir quais as principais divisões dentro da epístola e como aquele texto que nós escolhemos, ele se encaixa. Ou também perguntar, uma outra maneira de entrar nesse assunto é perguntar como é que o autor desenvolve o seu ponto central. Os autores bíblicos, em seus próprios estilos, eles desenvolvem sua mensagem central de uma forma característica deles, que é própria deles. João costuma raciocinar em círculos crescentes. Se você já pregou na primeira de João, você sabe disso, né? O argumento de João, ele é circular ascendente. E, por exemplo, na primeira de João, ele oferece 3 testes do que é o verdadeiro cristianismo. O teste do amor, o teste da doutrina e o teste da santidade, que ele repete várias vezes em sequências diferentes, e um teste levando ao outro por meio de quiasmos. É interessante você ver a estrutura literária
de João e como ele desenvolve o seu argumento ali na carta. Já Paulo é mais linear, o pensamento de Paulo é mais lógico, né? É mais prosaico. Autores bíblicos organizaram seu material em blocos de assuntos ligados entre si, nem sempre de maneira muito clara para nós. De vez em quando você vê Paulo abandonar um assunto que ele estava tratando, meio que se de repente ele teve uma ideia, estava escrevendo sobre um assunto, aquilo deu uma ideia para ele, ele interrompe o que ele estava fazendo, desenvolve esse pensamento posterior e depois ele volta para o tema central. E às vezes nem volta, né? Às vezes nem volta. Mas, via de regra, os autores bíblicos dividem o seu material em blocos de pensamento. E eles fazem isso de maneiras distintas, né? Eu já falei do estilo de João, já comparei com o estilo de Paulo. E por isso que é muito importante você entender os grandes blocos de assunto que compõem a carta, o que a gente chama em introdução de as divisões de uma carta, as grandes divisões de uma carta. E é claro, não existe uma única maneira de você fazer isso, né? Não existe uma única maneira. Mas, no geral, as divisões das epístolas, elas são, não são muito difíceis de você conseguir. Por exemplo, a carta aos Romanos é consenso, né? Ela tem 5 grandes partes. Primeiro, Paulo fala da perdição de toda a raça humana, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Aliás, ao contrário, primeiro dos gentios, depois dos judeus. Ele vai no capítulo 1 até o capítulo 3 fazendo isso. Depois ele entra na doutrina da justificação pela fé, do capítulo 3 até o capítulo 5. Depois ele fala sobre como é que os justificados devem viver, a gente chama de santificação, capítulo 6 a 8. Depois tem a parte de escatologia, em que ele trata qual o futuro de Israel no plano de Deus, do verso 9 até o verso 11, e uma parte prática, onde ele aplica o que ele falou aos seus ouvintes, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16. Aliás, e aí ele está seguindo a sequência costumeira dele em todas as cartas, uma parte doutrinária seguida de uma parte prática, embora essa divisão não seja estanque. Você vai encontrar aplicações práticas na parte doutrinária e você vai encontrar doutrina na parte prática. Mas dá para fazer uma divisão. Por exemplo, a carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, é doutrina. Paulo está falando da doutrina da igreja e do seu ministério chamado por Deus para trazer os gentios para dentro da igreja. Mas a partir do capítulo 4, ele começa a tratar da unidade da igreja, dos dons espirituais, de santificação, plenitude do espírito, família, e assim por diante, como parte da parte prática. Bom, também uma pergunta que você pode fazer, porque nós, como reformados, seguimos a regra de ouro, né, que a Escritura é sua melhor intérprete, não é? Essa é a regra de ouro da nossa hermenêutica. Qual a relação dessa carta que você vai expor com outras do mesmo autor? Romanos é mais bem entendido a partir de Gálatas, que foi a primeira reflexão escrita por Paulo sobre a justificação pela fé. Segundo aos Tessalonicenses, só faz sentido à luz da primeira carta aos Tessalonicenses. E Tiago 2 é mais bem entendido à luz da doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé sem as obras. Aqui o conhecimento da história, geografia, religiões, filosofias da época podem ajudar. A descoberta daquela biblioteca gnóstica em Nag Hammadi, no Egito, na década de 50, nos ajudou a entender melhor o gnosticismo incipiente do século I, e isso nos ajudou a entender melhor a carta aos Colossenses, a heresia que havia em Éfeso e que Paulo orienta Timóteo a combater em 1 Timóteo. Então, o conhecimento do gnosticismo, como é que ele era, como é que ele funcionava, nos ajuda a entender o pano de fundo de algumas cartas, né? Isso aí é importante. O estudo das religiões gregas, elas também nos ajudam a compreender um pouco do que Paulo está dizendo em 1 Coríntios. Conceitos que você vê ali na 1 Coríntios, como o conceito de espiritual, pneumáticos, em contraste com carnal, sarkikoi, ou natural, psiroi, que vem de alma, ou almal, né? seria
uma tradução, a ideia de pleroma, plenitude, tudo isso está ligado às religiões de mistério, às religiões gregas do século I, e Paulo está usando deliberadamente aquela linguagem para poder se dirigir aos coríntios, né, que estavam mergulhados naquele ambiente. A conhecer a cultura grega, como os jogos ístmicos que eram feitos em Corinto, ou os Jogos Olímpicos lá em Atenas, Paulo usa direto figuras. Paulo e eu creio que demais autores também, eles usam direto figuras tiradas dos jogos. Citações de poetas, filósofos usados na carta de Paulo. Conhecer o judaísmo do Segundo Templo, como o judaísmo se desenvolveu entre o final do Antigo Testamento e a aparição, surgimento de João Batista, e você vai ver que houve vou dar só um exemplo, o desenvolvimento de um apego aos anjos e de uma curiosidade com o ministério dos anjos, que vai ajudar você a entender por que é que o autor da carta aos Hebreus dá tanta ênfase ao ministério dos anjos. É porque no judaísmo do período do Segundo Templo, no período intertestamentário, houve um grande desenvolvimento da curiosidade e do interesse dos judeus pelo ministério dos anjos, uma vez que a profecia tinha cessado. E aí, atenção para as citações do Antigo Testamento. As cartas estão repletas de citações do Antigo Testamento que são usadas para provar o ponto do autor. E é preciso entender a citação no Antigo Testamento para entender em que sentido o autor do Novo Testamento a emprega. Tá certo? Muito bem. Isso aqui tem a ver mais com a parte de exegese, não é? de você interpretar o texto, de você compreender o que é que o texto está dizendo. Vamos avançar mais um pouquinho agora e vamos ver de que maneira a gente vai lidar com uma perícope. Vamos supor que você estabeleceu já a perícope que você vai usar, não é? Que você vai pregar. Você já sabe que você vai pregar, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao capítulo 7, verso 1. E é importante que você veja como se encaixa no sentido geral da carta. Porque esse aqui é um exemplo, talvez seja até um pouquinho mais polêmico, mas ele ajuda a gente a entender um pouquinho. Essa passagem que eu citei aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao capítulo 7, verso 1, ela é mais conhecida porque é aquela famosa passagem onde o apóstolo Paulo diz: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Está aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o descrente, e assim por diante. Aí ele diz, fazendo a citação de Isaías: retirai-vos do meio deles, separai-vos. E aí no capítulo 7, verso 1, tendo amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, etc. Então, essa passagem, especialmente aqui no verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ela geralmente é entendida como se referindo a casamento misto. Né? É uma proibição do casamento misto. Só para esclarecer, eu sou contra casamento misto. Eu não faço casamento misto. Eu acho que vai contrário aos princípios da palavra de Deus. Mas a questão é que se você pegar essa passagem e você colocá-la em contexto, dificilmente a conclusão será que Paulo está falando de casamento. Ele está aqui advertindo os coríntios contra os falsos profetas. Esse julgo desigual seria eles se colocarem debaixo do ministério desses falsos profetas, e que seria uma união do crente com o descrente, seria uma mistura da verdade com o erro, e era alguma coisa que eles teriam que se livrar, eles teriam que correr disso, porque a presença dos falsos profetas ali em Corinto, eles já haviam se infiltrado, estavam ganhando ascendência e espaço, seria prejudicial para eles. Então, não os ponhais em julgo desigual. A primeira aplicação, a aplicação mais imediata é: não se coloque debaixo do ministério de um falso profeta. É claro que esse princípio ele pode ser extrapolado, ele pode ser aplicado em várias situações da vida, mas não é o ponto central ali, o primeiro argumento,
no meu entender, não tem a ver com casamento. Então, essa conclusão, ela se baseia simplesmente no contexto. O que é a segunda aos Coríntios? Por que ela foi escrita? Qual o objetivo do apóstolo Paulo? Quem ele está combatendo? E aí nós chegaríamos nessa conclusão. Também, primeiro, né, então você veja, como é que essa perícope ela se encaixa no contexto geral da carta. Segundo, dá uma olhadinha nas versões, aqui é uma orientação prática. Dá uma olhada nas versões. Leia, tenha várias traduções da Bíblia, consulte todas elas. Por que elas divergem em alguns pontos? Em algumas situações é simplesmente estilo mesmo, mas às vezes pode ser uma dificuldade de interpretação no original. Eu poderia citar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, deixa eu ver se fica mais fácil, eu vou citar aqui, né? Ler é melhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma passagem que é um exemplo clássico, né? Que a gente usa, onde o apóstolo Paulo está falando a respeito de santificação, de imoralidade, e ele diz aqui no capítulo 4, eu estou aqui, 1 Tessalonicenses, ele fala aqui, ó, que cada um de vós, 4, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí você vai ler, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de hoje, a NVI, Nova Versão Transformadora, e vão dizer assim, vão trazer leituras alternativas, como assim, que cada um de vós saiba obter uma esposa em santificação e honra. Que cada um de vós saiba obter uma esposa. Que cada um de vós saiba viver no casamento em santificação e honra. Não é porque essas diferenças todas. É porque, no original, possuir pode ter também o sentido de obter. E a palavra que foi traduzida como corpo é a palavra grega skelos, que significa vaso. Então, você tanto pode traduzir como corpo, como a esposa, né? O vaso que Deus deu para o seu casamento. Então, por isso, você vai encontrar traduções que optam pelo corpo, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santidade, ou traduções que vão optar por esposa, que cada um saiba obter uma esposa em santidade. Como é que você chega a descobrir isso? Não é necessário que você, especialmente se você está ainda estudando grego, não é necessário que você tenha um conhecimento profundo do grego, não é? Mas você pode comparar as versões. E quando for assim, gritante a diferença, então você vai para os comentários, porque com certeza tem algum problema lá. E você vai precisar resolver essa aí para você saber o que você vai pregar. Você procura estudar o que é que vem antes e depois. Por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquele famoso capítulo sobre o amor, que o pessoal acha que Paulo está falando do amor conjugal, do amor de namorados, e geralmente o pessoal usa para pregar em aniversário de casamento ou em casamento. Na verdade, Paulo não está falando ali de amor conjugal, ele está falando do amor como sendo o melhor caminho para uma igreja que tinha se desviado e pensava que dons espirituais era a maior expressão de espiritualidade. Não tem nada ali com o amor conjugal. E procure entender também, eu estou dentro aqui das orientações práticas de como lidar com a perícope, né? Procure entender a linha de raciocínio do autor. E aqui os seus melhores amigos são as conjunções. Portanto, Dió introduz conclusões ou aplicações do que foi dito antes. Quando você encontrar um portanto, então saiba que o autor está derivando implicações, ele está tirando inferências daquilo que foi dito antes. Então, é importante que você veja o que vem antes. Já o porquê, Gar vai introduzir explicações, né? O autor está ali dando explicações para alguma declaração que ele fez antes. O e, que é o cai, ele liga duas sentenças, indicando continuidade do pensamento e, às vezes, intensificação ou simplesmente um acúmulo, no caso seria uma rendíades, né? Acumulando mais um sinônimo daquilo que foi dito antes, apenas para ênfase. O mas, ou contudo, que é a tradução do alá,
introduz um contraste, uma objeção ou ressalva. Então, preste atenção nas conjunções, porque elas vão indicar a linha de raciocínio e o que é que o autor está fazendo. E aqui também a importância dos modos verbais, não é? Cuidado também para a mudança de assuntos ou ênfase em outro ponto, que pode indicar uma divisão do texto. E aqui você já percebeu a importância da análise de discurso, de conhecimento de sintaxe, de conhecimento da gramática. Não deixe escapar nenhum detalhe do texto, porque o autor tinha um propósito quando ele colocou aquela palavra ali. E aí, cuidado com as divisões em negrito, as divisões em negrito. Isso aí, lembra, você sabe que essas divisões em negrito, subdivisões, elas não fazem parte do texto original, foram colocadas pelos tradutores nas sociedades bíblicas para uma tentativa de ajudar o leitor a entender o que é que está sendo tratado ali. Mas, às vezes, eles quebram a linha de pensamento. Por exemplo, o que eu gosto de usar é aquele subtítulo em negrito, a família cristã, que aparece entre Efésios 5:21 e Efésios 5:22, quebrando a sequência. Porque o que Paulo vai dizer sobre a família, no capítulo 5, 22 em diante, é uma explicação do que ele disse no capítulo 5, verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. E o subtítulo ali quebra a sequência e o leitor desavisado não percebe que Paulo está continuando aquilo que ele vem dizendo. Tá bom? Na preparação do sermão, e meu tempo aqui já está no fim, você vai selecionar o ponto central da passagem. É aqui que muitos pregadores se perdem. Eles estudaram o texto, fizeram o trabalho de casa, estudo que eu estou dizendo aqui, mas lembre-se, você deve dar um tiro só. Se você trouxer muitas aplicações, se sua passagem tiver muitos pontos, isso vai desorientar a sua audiência. Às vezes, o pregador, ele quer trazer para a mensagem todo o trabalho que ele fez, né? Todas as conclusões, todas as belezas que ele viu. Não, né? Não. Você tem que trazer uma coisa que seja palatável, que seja claro, de preferência um ponto, para que a audiência saia dizendo, o pregador hoje falou sobre isso. O tema da mensagem foi essa daqui, foi esse aqui. É importante isso. Se você tem muitas aplicações ou muitos pontos centrais, isso vai confundir, vai dificultar a memorização e a apropriação por parte da sua audiência. Uma vez que você estabeleceu qual é o ponto central, organize ou selecione os pontos secundários que estão ligados ao ponto central, a partir do texto e da sua análise do discurso que você fez até agora. E organize tudo sob a forma de um esboço. Não muitos pontos e, de preferência, siga a sequência do texto. Coloque o texto de uma forma didática, sermônica, fácil de seguir. Lembre-se que a diferença entre pregação expositiva e outros tipos de pregação é que na pregação expositiva, o seu sermão está no texto. O seu sermão está no texto. Nos outros tipos de pregação, o texto aparece no sermão. Não sei se você consegue ver a diferença, não é? Mas é gritante. Então, o meu sermão, ele tem que estar no texto. A sua introdução, o seu ponto central, as suas partes, as suas divisões e as suas aplicações, porque é isso que o nome já está dizendo, né? Sermão expositivo, você vai expor o texto, vai colocar de uma forma que vai seguir as divisões naturais, a sequência do pensamento do autor, e, às vezes, quando necessário, isso é uma coisa que o John Piper faz de vez em quando, ele organiza topicamente quando é muita coisa numa passagem só, mas é muito raro fazer isso. Escolha boas ilustrações, escreva 2 ou 3 aplicações, tendo em vista a sua audiência e a necessidade das pessoas que você vai pregar. Mostre para elas o que é que elas precisam fazer com isso que o texto está dizendo. Às vezes, o que é que acontece? O sermão dos reformados, os sermões expositivos, são tratados, são comentários, né? É diferente um sermão expositivo, não é um comentário verso a verso. É importante você saber isso. Você vai explicar o texto, vai mostrar o significado do texto para você aplicar. Você vai dizer à sua audiência o que é que ela tem que fazer com aquele texto, né? O que é que Dona Maria, que está sentada ali,
na primeira fileira de bancos e que segunda-feira vai estar vendendo pastel na feira, o que ela vai fazer com sua exposição de Romanos capítulo 1? Né? Em que isso é importante para ela? Né? Como aquilo vai mudar, impactar a vida dela ou ajudá-la nas decisões que ela tem que tomar. Então, falta muita aplicação nos sermões reformados. No nosso campo, isso é uma fraqueza para os nossos pregadores. Eles não sabem simplesmente aplicar a boa doutrina, o resultado da exegese, trazer aquilo para a consciência e para o coração das pessoas. Explique para elas o que é que elas precisam fazer e como elas podem fazer isso. E aí, no final de tudo, se prepara uma introdução, diga o que é que você vai falar, explique a relevância do assunto e o contexto original da passagem. E aí, alguns cuidados finais, leia e releia seu esboço, sempre perguntando se está claro, se está fácil de entender. Pergunte se um menino de 12 anos entenderia o que você vai dizer. Adicione as ilustrações para ajudar seus ouvintes a ver melhor seu ponto. Leia o esboço para outra pessoa e pergunte se ela achou difícil de entender e de acompanhar. E ore pedindo o poder do Espírito Santo, clareza de mente, coragem e paz para expor a palavra de Deus. É isso que eu queria trazer para vocês, queridos. Eu espero que possa ter sido útil. Eu sei que é muito trabalho, não é? Mas pregação expositiva dá muito trabalho. Aqui eu quero concluir com uma ilustração a respeito disso. Na minha época de seminário, eu tinha um colega que ele foi quem me despertou, né? Isso aí eu estou falando na década de 80, né? Eu me formei em 83. Então, eu tinha um colega que foi quem me estimulou a começar a pregar expositivamente. Ele gostava muito de pregação expositiva. O nosso professor de homilética, naquela época, não pregava expositivamente. Né? Quase ninguém pregava expositivamente. Aí esse meu amigo, ele foi para a Inglaterra fazer um estágio de pregação expositiva com John Stott. E ele passou um mês lá na igreja de John Stott, junto com outros estudantes, e quando ele voltou, ele contou uma experiência interessante, né? Que o John Stott disse que o pregador deveria gastar mais ou menos umas 20 horas de preparação no seu sermão expositivo para pregar no domingo. É claro, ele estava refletindo o contexto da Inglaterra, onde o pregador só prega uma vez por domingo, né? Que é geralmente domingo de manhã. E aí esse meu amigo disse, mas doutor Stott, aqui no Brasil, a situação é diferente. A gente prega 2 vezes no domingo, vai pregar no culto de doutrina da quarta-feira, tem um culto da mocidade no sábado à noite. E como é que a gente faz? Ele disse, você escolhe um sermão para o qual você dedica 20 horas de pregação e pelos outros você pede perdão a Deus. É claro, né? É um exagero do John Stott, mas com isso ele queria dizer da importância, da necessidade de você ralar, de você estudar, de você se preparar. E não deixe que isso torne você um acadêmico frio, um acadêmico oco, porque tudo isso tem que ser associado à piedade, a uma vida de comunhão com Deus, à plenitude do Espírito Santo, senão você vai ser simplesmente um comentarista de púlpito, e isso não vai fazer bem para a sua igreja. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela participação, e eu estou aí à disposição dos irmãos. Obrigado, reverendo Augustus, pela palestra, muito preciosa. Vamos passar então as perguntas. Os irmãos que tiverem aqui no Zoom, seminaristas, podem abrir o microfone, podem fazer a pergunta diretamente. Na segunda-feira a gente tinha que lidar com o tradutor, porque quem estava falando era o Joel Bick, né? Então, a gente não tem essa dificuldade hoje, né? Os alunos podem fazer diretamente ao palestrante. Reverendo Ageu? Deixa eu começar com uma pergunta, então, reverendo. Alegria ter o senhor aqui mais uma vez, viu? Alegria grande. Reverendo, eu vi certa vez passar uma semana expondo 1 João para um grupo de adolescentes. E eu já vi o senhor também falar sobre 1 Coríntios em igreja de irmãos pentecostais. A pergunta é como é que nós podemos lidar com algumas audiências que são desafiadoras, né? Quanto à idade,
quando são irmãos de uma outra igreja? Que conselhos o senhor pode dar para nós lidarmos assim com audiências mais desafiadoras? Aham. Eu creio que se você deixar claro que você está pregando a Bíblia, muitas arestas vão ser apagadas, né? Vão ser quebradas. Eu me lembro, sim, que eu fui pregar, fiz uma exposição de 1 Coríntios de 12 a 14, que é sobre dons espirituais, ao dom de línguas e profecia, lá na Igreja Batista do Getsemane, que é uma igreja é uma igreja de linha mais, né, o pentecostal e bem carismática e tudo mais. Só que eu fiz uma exposição do texto, né? Eu expliquei o texto. E esses irmãos dessas igrejas, eles têm um alto apreço pela Bíblia. Eles discordam de nós em uma série de coisas, muita coisa, mas em comum têm um grande apreço pela Bíblia. E quando eles veem que você está ensinando a Bíblia e que está mostrando o sentido do texto, então eles ouvem. Eles podem não concordar, né? Eles vão ter alguma reserva mental, vão até expressar, olha, mas não é assim que eu interpreto, mas eles vão lhe respeitar, porque eles estão vendo que você está ensinando Bíblia. Então, quando eu vou para um ambiente fora do ambiente da igreja presbiteriana, da minha igreja, e eu evito falar, por exemplo, reforma protestante, ou eu não uso o nome Calvino, Calvino é proibido, né? Não falo, não cito o nome calvinista. Se eu for falar sobre eleição e predestinação, eu vou ter que falar nos termos em que a Bíblia está dizendo, eu vou expor usando a linguagem bíblica. Então, quando as pessoas verificam isso, que eu posso ser um calvinista, mas a minha lealdade maior e primeira é às Escrituras Sagradas, isso quebra uma série de arestas. A dificuldade que alguns colegas nossos, alguns irmãos, que são excelentes pregadores dentro do campo reformado, eles têm de alcançar pessoas fora do campo reformado, é exatamente a falta de sensibilidade nessa área. Veja, nós não estamos negociando nenhuma das nossas doutrinas, é apenas a maneira como a gente entrega. Pregue a Bíblia, não é? A gente prega a palavra e aí as pessoas elas vão, pelo menos, respeitar. Pode não concordar, mas elas vão entender que você está querendo ser fiel à Escritura Sagrada. É isso. E fazer de uma maneira clara, né? Eu não vou falar de infralapsarianismo, supralapsarianismo, a questão filioque, eles não entendem isso, né? Então, mas uma exposição simples da Bíblia remove obstáculos e alcança corações. Excelente pergunta, reverendo. Isso aí é um problema, né? Que às vezes a gente tem para poder alcançar gente fora da nossa denominação. Perfeito, reverendo. Vou passar a palavra, então, ao nosso aluno, o Jackson, que poderá fazer a sua pergunta, então, Jackson. Reverendo, boa tarde aos irmãos. Reverendo, quando se prega no Novo Testamento, a gente já tem todo o auxílio, né, do Antigo Testamento, a gente já prega sobre Cristo revelado. Agora, assim, quando se vai para o Antigo Testamento, o senhor julga importante, quais são, assim, os perigos, né, os erros a serem evitados, ou os pontos, né, a serem alcançados? Porque a gente parece assim, alguns pregadores eles são muito afeitos a pregar só no Novo Testamento, alguns se especializam no Antigo Testamento, assim, como trabalhar essa questão? Excelente. Agora mesmo eu estou numa série de sermões em Gênesis. Já acabei a primeira parte de Gênesis, que é o capítulo de 1 a 11, e agora comecei a vida de Abraão, e estou terminando também, já estou no capítulo, vou começar o capítulo 24, né? A vida de Abraão vai de 12 a 25. E provavelmente eu devo continuar com a história dos patriarcas, né? Isaac, Jacó e José, a partir do capítulo 26.
E eu quero dizer para você que pregar em Gênesis foi e tem sido extremamente desafiador. Não era a primeira vez que eu fiz uma série no Antigo Testamento. Tem uma série em Malaquias, tem uma série em Jonas. A Vida Nova acaba de publicar meu comentário em Amós, que é uma série que eu preguei na vida desse profeta também. Preguei uma série sobre os Salmos de Romagem. Então, eu gosto de pregar no Antigo Testamento. Agora, tem o desafio, a maneira como eu acho que a pregação que eu tenho feito, a exposição que eu tenho feito do Antigo Testamento, ela tem sido relevante, é porque eu me valho da teologia bíblica. Sem uma sólida teologia bíblica, dificilmente você vai conseguir pregar o Antigo Testamento na sua amplitude. Então, eu fiz um trabalho de base que envolvia, primeiro, familiarizar a minha igreja com o plano da redenção, como Deus começou lá a partir da criação a desenvolver o seu projeto, e seguindo aquelas divisões da história da redenção: criação, queda, redenção e consumação, não é? Então, ver que existe uma continuidade do Novo Testamento com relação ao Antigo, e sempre procurar interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, sempre estou catando, né, como é que essa passagem aqui é usada no Novo Testamento. Isso me ajuda a manter o foco. Então, esse cuidado com a teologia bíblica, a manutenção da unidade dos dois testamentos, e saber que o Evangelho está sendo anunciado no Antigo Testamento também. A doutrina da aliança, né? A doutrina do pacto que é ensinada nos nossos símbolos de fé, isso é extremamente importante. É como é que esse evento na vida de Abraão se encaixa no quadro maior do plano da redenção. O que é que Deus está fazendo aqui? Que etapa isso representa? Qual é a significância disso? Então, eu sempre, quando acabo de pregar, quando eu acabo de expor o texto, eu faço a pergunta: o que é que Moisés estava querendo dizer aqui à sua audiência e como essa passagem nos afeta hoje? Todo sermão que eu estou pregando em Gênesis, eu termino assim, procurando mostrar para a igreja a relevância do que está sendo dito e como se encaixa hoje. E eu creio que está dando certo. Eu creio que tem sido abençoador, a julgar pelo menos com as reações que eu tenho obtido. Se não para ninguém, pelo menos para mim, tem sido muito desafiador. Então, olha, boa teologia do Antigo Testamento, mantém em mente sempre a doutrina da aliança, a doutrina da aliança, o pacto da graça, não é, que está lá no Antigo Testamento, o caráter revelatório, progressivo da vontade de Deus no plano da redenção, e a ligação com o Novo Testamento, e ver de que maneira o Novo Testamento cita e interpreta essas passagens. Então, estes são alguns dos cuidados que eu acho que você deve ter. E aí, fazendo a parte introdutória, né, que eu mencionei aqui, questões de autoria, audiência, tudo isso aí vai dar a você boa condição de fazer uma exposição abençoada no Antigo Testamento. Ok. A palavra está com Jonathan. Boa tarde, Reverendo Augustus. Obrigado pela excelente palestra que o senhor gentilmente nos deu nessa tarde. E a pergunta tem uma certa relação com a pergunta do nosso irmão Jackson, porque eu queria perguntar ao senhor especificamente sobre o uso que o Novo Testamento faz do Antigo e qual que é a relevância dele na hora que eu vou preparar o meu sermão. Então, eu vou particularizar minha pergunta, mas o senhor pode generalizar a resposta como o senhor achar melhor. Mas, por exemplo, supondo que eu esteja expondo Deuteronômio 30, né, quando Moisés fala que esse mandamento não é difícil, não está nos céus, não está além do mar. E aí depois a gente sabe que Paulo faz um uso, aqui eu não vou dizer, não sei se é uma interpretação ou uma alusão dessa passagem em Romanos 10. Ele faz isso, trazendo isso para Cristo. E a minha pergunta para o senhor é: em que momento que Romanos 10 deve entrar no meu exercício hermenêutico de interpretação de Deuteronômio 30? Tem que entrar logo no início para guiar minha exegese, no sentido de que eu tenho que chegar à mesma conclusão que o apóstolo, ou talvez mais para o final, só para um título de comparação, ou talvez nem entre. Eu acredito que entre, né, porque o senhor já deu esse comentário ali na resposta do nosso irmão Jackson. E nesse sentido, então, que eu posso fazer isso com outras passagens. Por exemplo, supondo que eu posso
imitar o apóstolo Paulo na sua interpretação, em que ele faz uma relação talvez entre o mandamento de Deus e a palavra encarnada que é Cristo. Eu posso fazer isso para outras passagens que falam também do mandamento? Aham. Bom, você tem várias perguntas aí, né? Não é só. Vamos ver o que é que eu faço aqui para tentar responder. Primeiro, eu creio que a sequência que você perguntou aí, o que é que você aborda já a partir do Novo Testamento, ou primeiro faz a exegese lá, para depois ver como é que o Novo Testamento interpreta? Eu me valho da experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhecia o Antigo Testamento, mas o conhecimento que ele teve de Cristo veio através de uma revelação no caminho de Damasco. Foi depois que Paulo creu que Jesus era o Messias, que ele volta para o Antigo Testamento e lê o Antigo Testamento a partir dessa perspectiva. Então, primeiro vem o pressuposto de que Cristo é o Messias, para que você leia o Antigo Testamento. Então, eu creio que isso responde sua pergunta. Você tem que ler o Antigo Testamento já a partir do pressuposto do Novo, porque essa é a maneira cristã de ler o Antigo Testamento. Isso não impede você de examinar Deuteronômio 30 à luz do seu contexto e verificar o que é que aquela passagem significou para a audiência de Moisés, que não tinha toda a informação que nós temos agora. E você vai, como nós cremos que Moisés e Paulo, eles tinham o mesmo espírito e que estavam dizendo a mesma coisa, embora em dispensações distintas da administração do Pacto da Graça, então você vai ler Moisés, interpretar Moisés à luz do que Paulo estava dizendo. Moisés estava ensinando, sim, que a pessoa é salva mediante a fé em Cristo Jesus, e é por isso que não está longe essa salvação. Não está na boca, está no coração, confessar e crer. Então, é assim que você deve entrar. Agora, tem coisas que Paulo e demais apóstolos fazem que eu não vejo como é que nós podemos fazer. Eu diria que fazia parte do equipamento apostólico essa capacidade pneumática de interpretar o Antigo Testamento. Paulo recebeu revelações a respeito do significado de determinadas passagens. Deixe-me citar algumas. Por exemplo, quando ele diz, aqui mesmo em 1 aos Coríntios, capítulo 5, quando ele está tratando da questão da revelação, ele diz, meus irmãos, eu vou revelar um mistério para vocês. E aí ele fala da doutrina da transformação. Os que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus, eles serão transformados, e não passarão pela morte. E aí ele cita isso interpretando Isaías. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em Romanos, capítulo 11, ele diz, eu vou revelar um mistério para vocês a respeito de Israel, que depois da entrada do tempo dos gentios, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá o Redentor a Sião e livrará Israel de todas as suas iniquidades. Quer dizer, Paulo recebeu uma revelação a respeito do sentido daquela passagem de Isaías, que ele entendeu que representava a salvação futura dos judeus. Mesma coisa com relação à transformação do corpo. Então, nós não temos essa facilidade, não é? Isso aí faz parte da inspiração, né? Nós não temos revelação direta sobre o sentido de textos do Antigo Testamento. Paulo e os demais apóstolos tinham. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, ele faz determinadas interpretações, por exemplo, dos móveis e do arranjo lá do tabernáculo, que eu nunca veria se ele não tivesse dito. Né? E se Mateus não tivesse dito que do Egito chamei meu filho, se referia à vinda do menino Jesus do Egito para Belém, eu nunca saberia. Então, tem coisas que nós não podemos fazer como os apóstolos. Mas, no geral, quando eles citam o Antigo Testamento, eles citam dentro do contexto histórico e dentro do sentido original. Isso sim, a gente deve poder fazer. Tá bom? Ok. Diego? Reverendo Augusto, boa tarde e obrigado por este tempo.
Minha pergunta vai mais no aspecto que o senhor falou sobre a deficiência da pregação, a modo de sermão hoje, particularmente de como convertir um texto bíblico em sermão e não voltá-lo a uma conferência. Já que o senhor tocou esse ponto, é algo que é evidente entre nós, falando como reformados. Sempre temos o risco de que a iluminação termina no momento que eu pego um comentário. Aí vou a copiar as mesmas palavras, vou a imitar as mesmas sequências, o mesmo pensamento. Então, agradeceria a sua resposta. Aqui é que entra o ofício do pastor, do pregador. Num certo sentido, o seminário, e eu digo isso de maneira relativa, o seminário ele não faz pregadores. Pregador é uma coisa nata, faz parte do chamado, a pessoa ser um pregador. E o pregador é alguém que vai ser capaz de pegar todas essas informações que qualquer um pode obter, né? Qualquer pessoa usando essas ferramentas que eu citei aqui pode obter esse conhecimento, e ele vai transformar num sermão. Então, é aqui que entra a habilidade do artesão. O pregador é um artesão, ele vai construir, ele vai fazer um sermão a partir dessas informações. Quem não é pregador, ele vai fazer isso que você disse aí, ele vai repetir comentários, fulano disse isso, fulano disse aquilo, vai lhe faltar a homilética natural, que faz parte do equipamento do pastor. Então, eu não tenho como ensinar isso, mas é uma coisa que é natural. A pessoa, ele tem essa habilidade como um desenhista, como alguém que trabalha, um carpinteiro, por exemplo, ele pega um bloco de madeira e ele transforma numa peça, ele sabe fazer aquilo, né? Ele tem criatividade, ele usa esse dom natural para fazer isso. Então, o seminário ele nos ajuda muito dando ferramentas, dando equipamento e dando conhecimento, mas isso é uma coisa inata, a habilidade de você pegar tudo isso e transformar num sermão. Essa capacidade homilética, a gente pode ensinar, mas se a pessoa não tiver isso aí, não vai adiantar muito, não. Eu sei que eu lhe decepcionei um pouco com a resposta, né? Mas é o que eu penso. É o que eu penso a respeito disso. Ok. Reverendo, temos umas perguntas também pelo YouTube. Temos lá bastante gente acompanhando, né? São quase 300 pessoas. Uhum. Temos algumas perguntas lá. O reverendo Ageu vai fazer algumas delas. Sim, reverendo, quem está mandando um abraço para o senhor é o reverendo Leonardo Sayum, presidente da JET, está nos acompanhando lá junto com outros irmãos. Tem uma pergunta do Elias da Conceição Pereira, que é a seguinte: reverendo, a questão de ler, explicar e aplicar o texto deve ser feito em cada divisão da exposição? Como é que o senhor faz? Eu deixo para o final, mas eu não vejo nenhuma lei ou regra que me obrigue a fazer isso sempre. Vai depender muito do... Quando é muito rica a passagem e tem muitas aplicações, então seria bom você já ir fazendo algumas no decorrer do texto, para no final você não deixar 10 aplicações, 15 aplicações. Então, você poderia ir já distribuindo, à medida que você vai falando, você vai mostrando como é que aquilo tem alguma influência prática, não é? Então, eu geralmente deixo para o fim. E escolho 3 ou 4 pontos que eu considero dos mais importantes. Não é? Não dá para a gente fazer todas as aplicações práticas possíveis, porque é muita coisa e cansa o povo e confunde. Mas eu escolho 3 ou 4 que eu creio são as mais relevantes e faço. Mas isso não vejo como regra. Isso aí, outros pregadores distribuem ou vão fazendo essas aplicações à medida que a exposição se desenrola. Ok. Reverendo Ageu, mais uma pergunta do YouTube? Tem, mas pode intercalar com os colegas, que eu já busco outra. Perfeito. Então, Kennedy, nosso aluno de Angola,
Está com a palavra, Kennedy. Boa tarde, reverendo Augusto. Boa Obrigado tarde. pela palestra excelente. Eu tenho uma questão, geralmente às vezes me cria uma certa dificuldade como resolver. Nós queremos ser fiéis ao texto e isso sabemos que é o trabalho da exegese. Porém, há uma diferença entre o trabalho exegético e o trabalho de homilética, né? A questão da homilética. Então, a minha questão é a seguinte: o que deve governar a nossa divisão de um texto? A linha de raciocínio do autor ou os arranjos da homilética? Essa é a minha questão. Excelente pergunta. Eu procuro seguir as divisões do texto. Eu procuro ser rigoroso com o princípio que eu tenho para mim, que o meu sermão ele tem que estar no texto. E isso inclui as próprias divisões, a sequência que é usada pelo autor, os blocos de material. Então, eu procuro entender exatamente o que está sendo as divisões do texto. Agora mesmo, né, hoje de manhã, eu estava trabalhando em Gênesis 24, que é um capítulo muito longo. É aquele capítulo onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, lá no meio da sua parentela que morava na Mesopotâmia. E é um dos capítulos mais longos do livro de Gênesis, né? E eu fui ver primeiro, eu não posso pregar o capítulo todo de uma vez. Então, eu fui ler, reler, aí vi que tem 4 partes. Não é? Você tem primeiro a comissão que Abraão dá para o servo, depois você tem a ida do servo e a chegada dele em Harã e a descoberta de Rebeca. Aí tem um 4º bloco, que são as negociações com os parentes de Rebeca para que ela possa vir. E tem a última parte, que é a vinda deles e o encontro com Isaac. Então, são 4 divisões naturais. Aí eu resolvi que eu vou fazer 4 sermões em Gênesis 24, porque são as 4 divisões naturais do texto. E no primeiro sermão, eu já estava trabalhando hoje de manhã, ele tem também uma divisão natural. Moisés fala primeiro da idade de Abraão, já era muito velho, Deus tinha abençoado em tudo. Depois tem uma segunda parte em que ele chama o seu servo e faz ele jurar que vai buscar uma mulher para o seu filho lá na Mesopotâmia. Depois, uma terceira parte, onde ele dá orientações muito precisas, caso a mulher não queira vir com o servo, e, no fim, o juramento que o servo faz. São 4 partes naturais do texto, eu vou seguir essas 4 partes aí. Vou procurar ver o que é que elas revelam a respeito do plano de Deus, como é que isso encaixa dentro do projeto maior de Moisés no livro de Gênesis, e depois trazer alguma aplicação para nós. Mas eu prefiro seguir a sequência da passagem, né? Outros pregadores expositivos, eles vão dar mais uma criatividade, ter mais algumas divisões mais homiléticas, né? Desde que exponha o texto com fidelidade, como eu disse, não existe um único método. Ok. Reverenda Gil? Ok, eu vou juntar 2 perguntas aqui, uma do Elton e outra do reverendo Brian. Eles perguntam sobre aplicação, se o senhor indica algum livro ou que conselhos o senhor dá para que as aplicações do sermão, que são muito importantes, né, sejam melhores, aprimoradas. Aham. Olha, eu creio que a livro assim de cabeça eu não me recordo, eu não tenho nem como indicar. Eu confesso que a parte de aplicação é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Porque é aquilo ali, o resto, veja só, toda a preparação do sermão, e desculpem a metáfora que eu vou usar aqui, eu sei que não é a melhor, é como se você estivesse preparando a metralhadora, encaixando as peças, municiando, fazendo pontaria, e na aplicação você aperta o gatilho. Então, o que não adianta você ter tudo aquilo montado, né, se
não aperta o gatilho no final. Mais uma vez, desculpa aí pela metáfora aí, não é a melhor do mundo, não. Mas, de qualquer forma, a aplicação, para mim, eu considero a parte mais difícil de fazer, porque eu vou ter que imaginar de que maneira isso que eu acabei de descobrir no texto, de estabelecer no texto, através da exegese, como é que aquilo pode ajudar a minha audiência? Que tipo de pessoas há ali na audiência e como é que elas podem beneficiar? Há pessoas na audiência que estão sofrendo, passando por angústias profundas. De que forma o que eu ensinei pode ajudar essas pessoas? Relacionamento com a sua família. Tem pessoas na audiência que estão tendo problemas com Deus, estão iradas com Deus. Então, eu imagino, né, eu como conhecedor de pessoas, né, afinal, né, são 40 anos de pastorado, então a gente mais ou menos imagina, e também conhecedor da minha igreja, isso fica facilitado quando você está pregando na sua igreja, eu mais ou menos imagino quais são as angústias que as pessoas, as necessidades que as pessoas estão enfrentando. E aí é que vem o meu trabalho pastoral, né, que vai além do homilético, né? Agora já é mais o trabalho pastoral. Primeiro o exegeta, depois o homilético e agora vem o pastor, né? Como é que eu vou pegar tudo isso para abençoar as pessoas que estão ali, nessas condições todas que eu falei? Então, o que eu costumo fazer, no final do sermão, eu vou dizer, bom, irmãos, agora, o que é que isso nos ajuda? Então, aqui tem uma palavra para pessoas que estão nessa situação, podem se beneficiar dessa forma. Então, a palavra para você agora, que está duvidando, que está passando um momento de crise, de angústia, né, intelectual, está com dúvidas sinceras, olha, isso, a partir do texto, né, que foi dado. Então, essa parte de aplicação, ela é extremamente importante, tão importante quanto a parte de exegese, não é? Porque não adianta você fazer todo aquele trabalho exegético primoroso que nós sabemos fazer, não é? Nós temos condições para isso, né? Nós, graças a Deus, nossos seminários são de bom nível, a gente aprende muito, mas não adianta. Aqui é aquilo que eu disse, aqui é que vai entrar o homileta, né? O pastor, é que ele vai pegar tudo isso e ele vai trazer para o coração das ovelhas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Ok, perfeito, reverendo. A palavra está com seu xará, Augusto César, nordestino também. Então, eu acho que boa parte foi respondida agora com essa dele, mas de mesma forma eu vou perguntar, vai que tem alguma coisa para adicionar. A gente faz o tema é do texto ao sermão. No estudo do texto, a gente faz esse trabalho exegético da língua e tira ali a nossa ideia exegética e transforma ali numa ideia homilética para então passar aquela ideia, aquele ensinamento daquele texto para a congregação. E a minha pergunta é se isso não é já a aplicação para a congregação, uma vez que as necessidades do povo que recebeu aquele texto é a nossa necessidade, os medos são os medos, a resposta e o chamado do escritor a uma resposta do povo é também a mesma que nós vamos fazer. Então, se os meus pontos homiléticos, o meu ensino homilético ali já não seria a aplicação, ao invés de eu ter que procurar uma aplicação para cada, né, para o adulto, para o jovem, para a criança, nesse sentido. Eu, às vezes, excelente, né? Muito perspicaz a sua pergunta. Às vezes, a aplicação é a mesma do que o autor está fazendo e é a que eu deveria fazer. Mas os contextos são distintos. E essa diferença de contextos culturais, elas podem exigir que você esclareça de que maneira aquela aplicação pode ser mais bem compreendida. Por exemplo, eu posso fazer uma exposição de Romanos capítulo 13, que está falando a respeito da submissão às autoridades, e que eu devo respeitar as autoridades, que as autoridades foram colocadas para castigo dos malfeitores e para abençoar e proteger os que praticam o que é justo.
Tudo bem. Só que quando Paulo escreveu isso aí, o sistema era um império, não é? Havia um rei, um soberano, um imperador que dominava sobre tudo e todos. Não era, o contexto é completamente diferente da nossa sociedade ocidental vivendo democracias, né? Ou diferentes tipos de democracia. Então, como é que o princípio da submissão à autoridade se aplica, que foi, naquela época, dirigido para cidadãos do Império Romano, vivendo debaixo da autoridade absoluta, inquestionável, do imperador? Como é que isso se aplica a mim, que estou vivendo no Brasil, numa democracia onde eu posso eleger o presidente e onde eu posso me manifestar, eu posso participar de uma passeata, posso ter liberdade de contestar, liberdade de expressão, entende? Então, às vezes, dependendo do assunto e do contexto, você vai ter que ajustar a aplicação para a sua audiência, tá certo? Por isso que é sempre bom, no final, você prestar atenção de que maneira aquilo que no primeiro século poderia ter um significado, agora ele pode ser aplicado de uma maneira diferente devido à mudança de contexto. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Reverendo. Irmãos, nós vamos caminhando para o final. Mais duas perguntas. Uma pergunta do YouTube e uma pergunta aqui para a gente encerrar. Então, reverendo Ageu. São muitas perguntas aqui no YouTube, mas a gente vai pedir perdão para os irmãos, não tem como, né, nós avançarmos muito, então eu escolhi uma última pergunta, que é do Gustavo Natan Fernandes. Ele pergunta o seguinte, reverendo, como é que nós fazemos quando alguma ocasião comemorativa, como Natal, Dia das Mães, datas comemorativas, nos exigem algum sermão? Como é que o senhor lida com isso? Olha, é um tormento para mim, viu? Eu confesso aqui, olha, uma das coisas que me deixam assim mais ansioso, angustiado, é quando eu sou convidado a pregar numa igreja e o pessoal me dá um tema. Por exemplo, aniversário do coral. Então vai ser um culto como eu sou um expositor bíblico, né? Onde é que eu vou arrumar um texto, né, para falar a respeito desse assunto? Então, as pessoas me dão temas assim, coisas que eu fico eu fico sem saber como fazer. Então, ainda bem que aqui na minha igreja a gente não segue essas datas comemorativas, à exceção daquelas grandes datas, não é, que, por exemplo, como Natal e Páscoa, né, quando a gente todo mundo está falando de Páscoa, então um sermão a respeito do assunto estaria em ordem também. Então, pelo menos aqui na minha igreja eu não tenho essa dificuldade, porque Dia dos Pais, Dia das Mães, etc., a gente não... Ninguém muda, ninguém altera o que estava pregando para poder atender essas datas aí, que são datas do calendário secular, não é? Agora, se você está numa igreja onde o costume é esse, onde é isso que é feito, é isso que é esperado, é isso que o conselho quer e tudo mais, então você vai ter que achar passagens, expor textos bíblicos que, de alguma maneira, possam estar relacionados com o tema e trazer instrução para a palavra de Deus, não é? No caso do Dia das Mães, eu creio que eu me lembro de sermões que eu preguei a respeito de Maria, né? Fiz uma exposição de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, a respeito de Maria, e fiz algumas implicações e aplicações para a congregação. E assim por diante. Se quiser falar sobre os pais, creio que Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, onde coloca-se a responsabilidade dos pais pela educação dos filhos, seria uma excelente exposição, apropriada para o momento, não é? Mas eu creio que sempre, apesar de terem essas datas temáticas, o pregador deveria expor, ele deveria não se render à demanda de um sermão tópico, embora
embora, né, eu não vejo como sendo um pecado, né, você pregar topicamente. Deus usa esses tipos de pregação. Eu considero a pregação expositiva a que é melhor, dada o que é a Bíblia e a situação da igreja, a pregação expositiva é a melhor. Mas não quer dizer que um sermão tópico não poderia ser feito, né, o textual. Mas eu evitaria o máximo possível e tentaria fazer uma exposição. Ok. Para nós encerrarmos, então, Daniel. Reverendo, boa tarde. A minha pergunta é: qual é o lugar da emoção durante a entrega do sermão? Porque, por vezes, a gente fala muito de técnicas, livros, comentários, e quando chegamos ao púlpito, às vezes, como nós olhamos alguma pregação, dá a impressão que o pregador ele tenta ser o mais frio possível, às vezes. Entende? E não tem o patos, essa emoção. Eu gostaria de saber do senhor a sua visão quanto a isso. Qual é o lugar da emoção durante a entrega do sermão? Olha, eu nunca realmente né, o meu caso, eu nunca realmente me preocupei muito com isso, porque a minha tendência é me envolver com a pregação à medida que ela prossegue. Eu sou como um avião, esses grandão, né, que quando vai levantar voo, ele primeiro faz o táxi, depois ele percorre um longo caminho na pista, e só depois é que ele decola, né? Então, geralmente, na introdução, eu estou meio ainda um pouco inseguro, mas aí, a partir do ponto primeiro, já a coisa já começa a decolar, não é? E eu já me sinto envolvido completamente no sermão. Geralmente, eu me sinto envolvido, participo daquilo, porque eu tenho prazer, eu gosto, amo, né, pregar. E sempre é uma bênção para mim, sempre é. Não me cansa, eu me sinto revigorado. É um momento assim de renovação da minha fé, da minha alma, da minha vida. Então, eu geralmente estou envolvido emocionalmente. Agora, que já teve vezes que eu fui pregar e que era a última coisa que eu queria fazer, várias. Que já teve vezes que eu fui pregar e eu não estava sentindo absolutamente nada, com muita frequência. Teve vezes que eu preguei e que eu senti que eu não me envolvi tanto, houve sim. Mas o problema é que as emoções, a gente não tem muito controle sobre elas, a gente não pode fabricar emoções. As emoções, elas são o resultado daquilo com que a nossa mente se ocupa, e elas também dependem de uma série de outras circunstâncias, o estado físico, né? A sua saúde, e uma série de outras coisas. Então, tem dia que eu estou mais alegre, tem dia que eu estou mais taciturno. Então, isso, de alguma forma, vai influenciar o meu envolvimento com o sermão. Então, uma vez que a emoção não é uma coisa que eu tenha um controle direto sobre ela, eu me preocupo em ser fiel. Eu creio que se eu for fiel na exposição do texto e fizer o meu trabalho bem feito, independentemente de eu estar envolvido, de eu demonstrar alguma emoção ou algum envolvimento com aquilo que eu estou falando, Deus vai usar a verdade. Ele não vai usar as minhas emoções, ele vai usar a verdade daquilo que eu estou dizendo. Então, meu foco é em expor, aplicar a palavra de maneira fiel e de maneira eficaz. E as emoções, isso aí eu creio que foge um pouco do meu controle. Veja o risco de você dizer que você tem que estar emocionado, é que você vai acabar caindo na tentação de aparentar a emoção. Você vai cair na tentação de querer fabricar um choro, ou então vai fazer um show, entende? Você vai querer parecer que você está emocionado, e aí isso aí o pessoal percebe que é fake, o pessoal percebe. Então, seja autêntico, e deixe as emoções nas mãos de Deus. Se o seu coração está no lugar certo, se você está querendo ser fiel, Deus vai lhe dar isso aí na hora certa, tá bom? Reverendo Augustus, na medida em que o senhor falava disso, eu me recordei de uma expressão do Dr. Martin Lloyd-Jones, aquele livro Pregação e Pregadores, e diz uma coisa muito interessante.
ele diz que essa unção sobre o pregador vem na medida da sua preparação. E aí ele fala da preparação do trabalho exegético, do coração, né? Ou seja, quanto mais você se prepara em termos de estudo, em termos de dedicação, em termos de oração, mais você recebe dessa unção, mais Deus te usa no púlpito, né? Achei interessante essa expressão do Dr. Martin Lloyd-Jones, e vai sim, de fato, ao encontro daquilo que o senhor coloca, né? De se colocar, de fato, nas mãos de Deus, né? Amém. Ok. Sim, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao reverendo Augustus, que sempre que nós convidamos, ele muito gentilmente atende e é muito querido aqui no nosso seminário. Que Deus continue abençoando muito o senhor, reverendo. O senhor tem sido uma bênção, Gil. Obrigado. não apenas na IPB, mas no reino, né? E parabenizar a todos que nos acompanham, né? Como o reverendo André já falou, nós tivemos muitos irmãos queridos lá no YouTube e aqui os alunos. Que Deus abençoe a todos. Amém.